Seja bem-vindo ao último dia da Semana do Pensamento Visual. A gente está aqui com ninguém menos do que Vitor e Amanda, os cofundadores e sócios da Design de Conversas, quem começou essa ideia de empresa maravilhosa que a gente tem aqui, que está organizando nossa Semana do Pensamento Visual. Então, obrigada para você que assistiu até agora. Se você não assistiu, corre lá, assiste as outras palestras, elas são muito legais. A gente está disponibilizando contato do pessoal, caso vocês queiram conversar, os e-mails e tudo mais. E é isso, gente. Bom, queria que vocês se apresentassem pra gente, tudo bem? Tem gente que já assistiu alguns vídeos de vocês, mas pra quem não assistiu, quem são vocês? Começa pelo sentido horário? Pode ser. Bom, meu nome é Vitor, eu sócio da Design de Conversas, sou publicitário de formação, me formei na Unip. Desde então trabalho com design gráfico na publicidade, trabalhei em várias agências de publicidade e até que em um determinado momento da minha vida entendi que eu poderia ser freela e comecei a direcionar minha carreira um pouco mais para ilustração. Comecei a trabalhar com ilustração de livro infantil, ilustração para publicidade também, fazia alguns trabalhos de design gráfico, diagramação, essas coisas. E nesse momento da minha vida de freela, eu empreendi uma outra comunidade, que eu posso dizer desse tipo, que era a Sementiuna. A Sementiuna era uma comunidade de empreendedores, e ali a gente começou, eu e mais algumas pessoas, começamos a nos desenvolver através de potenciais latentes. Um deles era, para mim, era o desenho como forma de comunicação e expressão. E como nessa comunidade a gente fazia muitas reuniões, muitos encontros e falava muito e olhava muito para a aprendizagem coletiva, eu fui entendendo que das reuniões eu conseguia iluminar trazendo imagens e trazendo recursos visuais que surgiam a partir das conversas, e isso começou a se tornar algo que eu comecei a investigar, que era desenhar essas conversas e trazer imagens do que nós falávamos. Então, a partir daí, fiz alguns cursos de facilitação gráfica, iniciei o curso com a Mila em 2010, eu acho, e depois encontrei a Amanda, enfim, aí acho que depois desenvolve a nossa história. Mas, hoje em dia, além de trabalhar com facilitação gráfica, ilustração, também sou professor, dou aula na faculdade do Instituto Europeu de Design e promovo os cursos aqui da DC Lab, né, junto com a equipe. Então, mas acho que agora posso dizer que tem um pezinho aí na educação e encaminhando também para esse lugar de pedagogia do pensamento visual. Muito bom. Inaugurando novos conceitos. E eu sou a Amanda e eu sou bióloga e eu vivo falando que eu adoro quando as pessoas me perguntam qual é a minha graduação. Artes? Você fez publicidade? Design? Não, eu fiz biologia. Biologia? Como assim biologia? Então eu fiz biologia. E eu acho que a biologia me deu uma base de pensamento sistêmico super interessante, né? Porque tudo de alguma maneira ligado e tudo gerando consequências em processos, com soluções naturais, é algo que hoje eu acho que é uma linha de raciocínio que eu uso muito nos trabalhos da gente, assim, no pensamento visual. Eu passei alguns anos trabalhando com projetos em mudanças climáticas, para geração de créditos de carbono para projetos assim, de rede, de floresta em pé. Foi uma pesquisa que a gente fez e
Fui para a Europa, fui para a França durante um tempo e lá na França eu vi acontecendo uma facilitação gráfica em tempo real mesmo durante alguns dias, numa vivência que eu fiz num curso chamado The Art of Hosting, a arte de arbitrar conversas que importam, em Oslo, na verdade, né, na Noruega, mas era nessa época que eu morava lá na França. E eu fiquei besta, eu já tinha visto o resultado disso, de um desses no Brasil, mas não tinha visto acontecer. E lá eu vi uma mágica acontecendo, sabe? Eu falei, nossa, gente, isso aqui é incrível, eu consigo atingir novos níveis de percepção e de noção do que está sendo falado a partir disso que está acontecendo, essa paisagem visual da nossa vivência aqui, assim, me ajuda a integrar essa experiência. E aí lá eu comprei muitos materiais e comecei a estudar muito mesmo, e eu voltei para o Brasil e uma pessoa muito querida, maravilhosa, que é a Erika Bettiol, me chamou para fazer um trabalho, e aí eu fui fazer, me apaixonei também. E aí de um veio o outro, que veio o outro, que veio o outro, que veio o outro. E mesmo no começo eu falando, gente, mas eu não sou ilustradora, eu não tenho esse background todo de desenho e tal. Mas, cara, não teve jeito. As pessoas queriam que, por alguma razão, eu estivesse lá. Toda vez que eu indicava alguém não dava certo, então era para eu estar lá. Então eu peguei firme nesse estudo mesmo, do que significava isso, de como entregar uma coisa que fosse, um trabalho que fosse relevante, que tivesse um impacto real nesses eventos, no caso, na época, né? Nas reuniões para os nossos clientes. E aí, depois de um ano fazendo isso, também uma pesquisa, meio que sozinha, com outras pessoas, em diversos tipos de ambientes, a gente se encontrou. E aí, eu posso falar? Pode falar um pouquinho. E aí a gente se encontrou, eu não sei se você lembra, mas teve uma reunião no Hub sobre, era um grupo de estudos de artistas. Eu lembro. Do livro, do caminho do artista, enfim, da Julia Cameron, que é incrível e tal. O Vi estava lá, outras pessoas estavam lá, e aí eu já falei assim, gente, eu fiquei curiosa para saber sobre o trabalho dele. Passou, e tempos depois, como eu conheci a Rita, que é a esposa dele, a gente se encontrou num show de um amigo também, e a Rita falou, e o que você está fazendo? E eu falei, cara, eu estou fazendo facilitação gráfica e tal. Nossa, que incrível, ele também. Eu, que incrível, que legal. Eu falei, pois é, eu tô procurando um parceiro. Nossa, ele também? Aí eu, vamos então, vamos também então. Então, semana que vem tem um trabalho, vamos, então vamos então. E a gente fez boa praça, né? E aí nasceu. E aí a gente testou, e aí super fluiu, foi super legal. E aí fizemos outro, 1 ou 2 ou 3, não sei. E a gente se reuniu pra ver se era por aí mesmo, né? Eu acho que também é legal dizer assim, que na época a gente tinha uma efervescência, assim, né? Uma coisa de... assim, era tudo novo, na verdade, né? Poucas pessoas conheciam. Aqui no Brasil tinha só a Mila e a Donatella, né, da Atrium. E era uma ferramenta muito poderosa, assim, é uma ferramenta muito poderosa e muito importante. Mas a gente tinha um olhar também de revelar potenciais através daquelas imagens, sabe? A gente tinha uma inspiração que vem, né, que segue até hoje, que é nosso combustível, que é não é só registro por registro, né? A gente não se interessava por, legal, vamos fazer uma ata visual da conversa. Não era só isso. Tinha ali uma intenção de revelar uma aura, um campo energético, que a gente pudesse materializar coisas que não estavam sendo ditas e que a gente poderia trazer com imagens. Não só com as palavras, ok, as palavras diziam que estava dito, mas as imagens, ela abria um campo para uma linguagem mais sensível, sabe? Uma linguagem que toca direto o coração, que começa a falar com as pessoas de outro jeito. E era isso que motivava e que motiva até hoje, mas isso é uma fagulha muito importante, que na época, inclusive, quando a gente se encontrou, a gente estava muito nesse caminho de busca espiritual, né, um caminho de
de autoconhecimento, de fortalecimento, de se conhecer, né, de entender outras linguagens de comunicação. Entendi. E eu acho que a partir desse olhar para si, de ver como a gente conseguiria se entender e se desenvolver, talvez individualmente mesmo. Só aí que a gente poderia olhar com o mesmo olhar de desenvolvimento, de ajudar as pessoas a se perceberem, a se transformarem, a se fortalecerem, por causa desse trabalho próprio, né? Desse trabalho com a gente. Uma vez eu lembro de falar para alguém, eu faço registro gráfico. Que? Você paga suas contas com isso? Tipo, não é um campo profissional. Quase que hoje está começando a ser, né? Porque as pessoas sabem agora hoje, mas naquela época ninguém sabia, não tinha, era facão na mata. Pioneiros mesmo, assim. Então, não tinha referência, não tinha vídeo no YouTube, não tinha gente que isso aqui, tinha um workshop de um dia. E aí acho que a gente teve que ir construindo com nossa experiência e com nossa, sei lá, noção do que fazia sentido, que era relevante e mudava os ambientes, um corpo de trabalho, assim, né? 8 anos atrás, lembrando. Tinha algumas coisas que chegavam perto, né? Que, assim, semiótica, comunicação, a linguagem da publicidade, em alguma instância. Mas nossas referências também, além de ser aqui, né, as pioneiras, né, Dona Té, da Mila, mas também nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos isso já existe desde a década de 70. Né? O primeiro contato que eu tive com metodologia, além de ser com a Mila aqui em São Paulo, foi com a Brandy Agerbeck, que ela é norte-americana e tem um trabalho super sistematizado do que é o passo a passo de facilitação gráfica, como fazer, por que fazer, 5 métodos, 6 pontos, sabe, bem norte-americano de metodologia. E foi ótimo. Então foi nosso primeiro contato, foi quando a gente também começou a assimilar isso. Depois a gente teve a oportunidade, a gente foi lá para os Estados Unidos em conferência global de facilitação gráfica. Foi super legal. Mas eram poucas as referências, então a gente na verdade é uma multidisciplinariedade, né? O pensamento visual é multidisciplinar, então assim, você não tem uma área específica que vai tratar sobre o pensamento visual, e nem pode, porque o pensamento visual ele precisa abranger tudo, desde da sua localização espacial, né? Como eu me movo dentro dessa sala, como eu vou conseguir pegar aquele copo sem quebrar as coisas, né? Até como eu consigo me comunicar, como eu trago minhas ideias, como eu escuto, o que eu escuto, como que o sentido é formado dentro da minha cabeça, até meus sonhos, quando eu sonho, quando eu acordo. Então assim, é um campo lindo de entrar, mas que é totalmente aberto, né? Qualquer área pode incorporar a linha do pensamento visual como estudo, como linha de prática, enfim. E é bom, por um lado, porque a gente consegue trazer isso para o nosso trabalho de forma bem clara, porque, de fato, a gente desenha, a gente trabalha com o visual, a gente trabalha com sistematização de informação gerada através do coletivo. Então, o desenho da facilitação gráfica em painéis é muito a representação do pensamento visual, assim, tudo. É fácil de reconhecer isso. Agora, não é tão fácil reconhecer o pensamento visual em outras, sei lá, no estudo de biologia é muito fácil de reconhecer, né? Totalmente. Um grande benefício que a gente tem com o pensamento visual é poder, então, tomar decisões a partir de alguma coisa concreta. Porque na prática a gente faz isso. Sei lá, tem alguns aplicativos que a gente usa bastante de geolocalização para o trânsito. Gente, a gente só decide ir para lá porque a gente visualiza que é para lá. Tem planejamentos estratégicos de uma organização C, sei lá, W. Eles só conseguem visualizar a partir de gráficos, que muitas vezes são muito subjetivos também. Então, quais ferramentas a gente consegue colocar em prática no pensamento visual
para determinado público também. Né? Formas de visualizar alguma coisa, para mim, tem a ver com pensamento visual. E para quem nunca viu esse trabalho antes, o que é o registro gráfico? O registro gráfico é a síntese de um conteúdo falado ou um conteúdo escrito. A gente precisa de, na verdade, uma fonte de conteúdo, né? Isso pode ser um vídeo, pode ser uma fala, uma reunião, uma palestra ou até mesmo um texto. E aí, a partir dessa fonte de conteúdo, o registro gráfico faz a síntese e transporta isso em painéis visuais, que é basicamente o resumo daquele conteúdo de uma forma, de uma leitura espacial e desenhada. Isso pode acontecer ao vivo, em tempo real, enquanto essa fonte de conteúdo está sendo emitida, ou pode ser um trabalho, enfim, em estúdio, um trabalho offline. Não em tempo real. Não em tempo real. E ele, o que é gerado disso é um mapa, é uma espécie de tradução visual, onde a gente usa algumas ferramentas de pensamento visual, sei lá, cartoon, mapa mental, várias ferramentas nossas. Claro que é a nossa leitura sobre isso, né, o nosso olhar, de nós dois e da equipe, e isso vira ferramentas visuais para então os nossos clientes fazerem uma série de coisas, alinharem equipe, economizarem tempo de decisão no que eles precisam decidir, também tomar algumas decisões com base em alguns pontos que foram levantados pela equipe, por exemplo, sabe? Ter consciência de algumas questões, de alguns conteúdos através do visual, porque muitas vezes isso está lá. Esse conteúdo está registrado de alguma maneira numa tabela, por exemplo, de Excel. Mas o nosso cérebro e o nosso corpo entendem com muito mais naturalidade e estão mais à vontade para assimilar e integrar as informações quando elas vêm em forma de desenhos ou de representações gráficas que agradam o nosso corpo e o nosso lado cognitivo, o nosso cérebro límbico, enfim, né? Então, você leva muito mais tempo, por exemplo, para fazer alguma coisa quando você está olhando para uma tabela do que quando você está olhando para um painel visual. É uma forma de facilitar mesmo a vida das pessoas. Também serve como, pode ser a memória de um evento, de uma palestra, então aquele registro pode servir como uma lembrança daquele conteúdo. Ele pode também, né, além disso que a Amanda falou, pode ajudar a solucionar um problema numa reunião, por exemplo, uma reunião que é um brainstorming ou é uma reunião com uma explicação de um produto muito difícil, de um serviço muito difícil de ser compreendido. O registro visual ajuda aquelas pessoas da reunião a poderem visualizar o passo a passo, visualizar coisas que não enxergaram somente na fala e na conversa. Pode servir também como, além de ser um resumo, ele pode servir como um painel de estudo, por exemplo, para o caso de estudantes, né, precisam então vão fazer uma prova, precisa lembrar daquele conteúdo, o processo do registro visual, tanto já feito, né, ele pode tanto olhar um conteúdo já escrito ou ele mesmo fazer, que também é outra forma de fortalecer ainda mais a lembrança e a memorização daquele material, e aquele material servir para futuramente ele conseguir fazer uma prova ou entender de fato o que é aquele conteúdo. Então tem diversas aplicações, né? Serve inclusive para ser apenas performático, por exemplo. Em um evento pode ser interessante contratarem artistas que desenham em tempo real. Então pode ser um lugar de performance. Puxa, aquelas pessoas desenham, olha que bonito. Né? Além do conteúdo servir para registro, ele pode ser simplesmente como artistas desenhando. Ou storyboard de um vídeo, né? Ou storyboard Desenhar o que vai ser feito então e o cara, filmmaker. O filmmaker sabe exatamente o que precisa acontecer, enfim. Planejamento. Serve pra tudo mesmo. Esses dias você vai fazer um dia aniversário, Aniversário, exatamente. Aniversário foi tão legal. Inclusive, a metodologia que eu fiz ali no aniversário, ele pode ser utilizada em outras instâncias, inclusive no corporativo, que a gente tem um
painel aqui, né, com uma pergunta-chave. No caso do aniversário era quais são os momentos em que quando você pensa em mim, o que você se lembra, o que você se lembra. E aí era para os convidados, as pessoas que, né, os amigos e as amigas dela, anotarem no post-it e colocavam aqui lembranças gostosas que tinham com ela. E aí eu pegava essas lembranças e transportava para o painel e desenhava ali as cenas e fazia ali um entendimento espacial da narrativa dela. Isso, para o âmbito pessoal, pode ser levado para o âmbito corporativo? Pode. Tem um cliente que já contratou a gente para fazer o lançamento de uma loja, e no lançamento dessa loja a gente estava na rua colhendo informações com a seguinte pergunta: o que você acha de São Paulo? Não sei se era essa a pergunta, mas era alguma coisa relacionada. O que você queria para uma São Paulo mais legal? E aí as pessoas passavam na rua, anotavam ali, punham no post-it, a gente pegava esses post-its e desenhava a São Paulo que essas pessoas queriam. Então isso depois serviu para o cliente, ele colocou na loja, enfim, foi um quadro, uma exposição daquele material, que é o pensamento coletivo materializado em uma narrativa desenhada. A gente fez isso para uma outra organização para falar sobre propósito, lembra? Que a gente foi lá na frente, a gente foi validando todos os elementos do propósito daquela organização que estava nascendo. Eram várias pessoas, era uma situação bem complicada, bem complexa, então isso também foi ajudando todos eles a encaixar todas essas milhares de peças e assumir cada uma dessas nos fluxos totais, assim. Esse material também, nossa, seguiu para milhares de lugares, de oficinas, para alinhar todo mundo no mesmo lugar, sabe, assim, para o mesmo caminho. Bom, e pensando então nesse trabalho de registro gráfico, né, que vocês vão ter empresa, ou enfim, um aniversário, as pessoas que contratam vocês, o que essas pessoas esperam de entrega do trabalho de vocês e o que normalmente vocês entregam que não é tão óbvio, né? Porque vocês trouxeram aqui, registro gráfico, vai registrar o que aconteceu, o conteúdo, mas o que não é tão óbvio? Bom, os nossos clientes podem esperar a geração de ferramentas visuais para ajudarem eles a criar a realidade deles. Essa é a minha leitura. Porque, para mim, ferramentas visuais, eu acho que aqui na Design de Conversas e na minha vida, elas ajudam a gente a focar o pensamento, focar as nossas ações, focar time, plano de trabalho, enfim, para uma direção, e aí já é um primeiro passo para então essa realidade se materializar de alguma maneira, da gente concretizar isso que precisa acontecer, seja o que for. Então eu acho que eles podem esperar ferramentas visuais, que na maior parte das vezes, pela nossa experiência, são painéis visuais, mas a gente também entrega vários outros tipos de ferramentas visuais a depender do cotidiano deles, da realidade desses clientes, das necessidades deles, do propósito que eles querem atingir. Então, eu acho que eles podem receber isso, podem esperar isso. Eu vejo que assim, a nossa entrega, ela precisa ter conteúdo, né? Então, assim, o cliente precisa confiar que o conteúdo dele vai estar naquele painel. Outra coisa que ele vai esperar do nosso painel é clareza. Porque também não basta o painel ter conteúdo apenas, né? Ele precisa ter uma clareza, ele precisa ter uma legibilidade, ele precisa ser lido, ele precisa ser claro, precisa ser compreendido. Outro ponto que é fundamental para a gente na Design de Conversas é criatividade, é o brilho nos olhos. Não basta ter conteúdo e clareza se não tiver a criatividade, se não tiver a leveza, se não tiver o surpreendente, não é uma entrega da Design de Conversas. Não pode ficar só no óbvio. Não pode ficar só no óbvio. Não pode ficar só no óbvio. Eu acho que o quarto elemento é a conexão com as pessoas, né? Que também não adianta nada a gente criar tudo isso pra gente. Sim. Né? A gente tem que criar tudo isso para as pessoas que estão vendo. E quem são as pessoas que estão vendo? Pode ser para um evento corporativo, é um público. Né? Para um lançamento de um produto é outro público.
né, para aquela experiência do Xingu, né? Lá também é outro, assim, então quem são esses públicos, né? E para quem que a gente está comunicando isso? Isso muda. O jeito de olhar, o jeito de desenhar, o jeito de fazer muda para cada público. Isso, e aí eu acho que entra nessa segunda parte da sua pergunta, que é o que não está óbvio, né? Eu já falo até do Xingu. Tem algumas coisas que a gente vê pelas devolutivas das pessoas que são muito óbvias. Nossa, desenho, eu não sei desenhar, e como é que é o desenho, e tudo que é no desenho. Mas tem algumas coisas que são o tratamento dos conteúdos, das informações, a partir primeiro da escuta, o que de tudo que é dito é relevante e útil para que entre nesse essencial, nesse azeite extra virgem do que foi falado ali. E que a partir disso, isso aí vai gerar, esse resumo vai gerar movimento das pessoas, porque dependendo do que a gente registra também, trava né, as pessoas ficam com receio, com medo, com um monte de coisa e não gera fluxo de ação. Então, o que daí precisa ser colocado é uma arte, na minha opinião, assim, a gente trata desse jeito. Qual é o cuidado para como fazer essa síntese, o que escutar? Então, isso não é óbvio, né? O que vai desses painéis. Tem uma coisa aí que também é a criação a partir daquilo que a gente entendeu que faz sentido colocar, dessa resumo. Como que a gente transforma aquilo em algo que amplia a consciência das pessoas em relação àquele conteúdo? Não é simplesmente o desenho literal daquilo que é falado e é quase que uma redundância visual, sabe? Assim, né? Mas não, aquilo que a gente cria é quase uma dica para que a pessoa vá longe e tenha outras ideias e vá além daquele conteúdo, né? Isso também não é óbvio, isso também é um músculo, né, de criatividade de vários estudos que a gente tem. Uma outra coisa que não é óbvia para mim é essa questão da linguagem universal, que o Vico falou da experiência no Xingu até, porque a gente passou um mês no Xingu, no Rio Xingu, no Médio Xingu, porque o Ministério da Saúde chamou a gente para fazer uma pesquisa, chamou na verdade um cliente nosso para fazer uma pesquisa, e uma parte dessa pesquisa era basicamente a gente ir nas etnias, facilitadores gráficos com outros profissionais, em cada etnia e escutando as mulheres indígenas falando sobre a infância das crianças daquela etnia. E a gente sentava com elas e fazia roda e tal, só que elas não falavam português. E a gente não falava mebengocré, que era a língua delas. Então o desenho, nesse caso, trazia transparência. E elas podiam dizer, nossa, não é assim que é o parto. A gente tem que ficar em pé e não deitada. Enfim, elas podiam intervir e a gente então trazia um resultado que fazia mais sentido, que era verdade a partir do que elas disseram. E depois o que era gerado, que eram banners, também não ficavam como um relatório na gaveta de pessoas, ficavam como banners visuais e a informação era passada rapidamente para todo mundo que estava no salão, no lugar onde ele ficava exposto. Também isso não é óbvio, porque a gente não fala português, mas elas foram entendidas. E esse extremo, né, assim, tem esse lugar dos índios, onde a gente consegue se comunicar visualmente, mas tem também outros países que a gente já viajou e assim, a língua, claro que a gente precisa saber a língua nesse caso, mas não é exatamente uma barreira, porque de fato a comunicação visual ela também vai muito além, né, das palavras. Sim. Total. E aí a gente consegue se comunicar, a gente já viajou para alguns países com os nossos clientes, sempre a receptividade é incrível, sempre todo mundo fala, nossa, meu Deus, era o que a gente precisava. E teve um cliente nosso, inclusive, que a gente fez as oficinas no Brasil, mas que ele tem stakeholders, tem atores nas Filipinas. E eles mostraram os painéis em português nas Filipinas. E o nosso cliente, a nossa cliente, gravou vídeos dos caras lá, dos clientes deles, tudo. Eu entendi tudo que vocês vivem no Brasil por causa desses painéis. Então foi super legal. Assim. Que legal. O painel visual, ele gera impacto emocional, né? Sim. Esse impacto emocional, ele é é um fator importantíssimo para a cognição daquele conteúdo. Isso. E para a abertura das pessoas. No mundo em que tem milhares de coisas sendo mostradas para você o tempo inteiro, aquela que te convida é aquela que você escolhe ver. Sim. Isso acontece com esses painéis, né? Com certeza. Bom, eu falo um pouquinho aí da história de vocês, né, desses 8 anos de design de conversas.
Queria entender um pouco de vocês, o que vocês têm orgulho, né? Quais foram as principais conquistas que vocês olham e falam, nossa, que incrível que a gente passou por isso, que experiência legal, às vezes difícil, mas super transformadora, assim. Olha, 8 anos trabalhando em eventos, né? A gente já viu cada coisa, a gente já passou por cada lugar, assim. Eu acho que um dos maiores saltos para mim foi de quando eu trabalhava em escritório, sentado na frente do computador, de quando eu me jogo em eventos assim, no Amapá, lá no meio do sertão do Pará, sei lá. Pará não tem sertão. Ops, falho. Me tirar da zona do conforto, criar fibra, sabe, para improvisar na frente de centenas de pessoas. Muitas vezes essas centenas de pessoas em eventos estão olhando para a gente enquanto a gente desenha, muitas vezes projetado em telão, assim, com provocações, sabe, e expectativas para a gente. Então, assim, isso é incrível, assim, a capacidade que eu ganhei de velocidade na criação, né, improvisação, produção e desenho foi estratosférica. Além de conhecer pessoas incríveis, né, me relacionar com pessoas de vários contextos diferentes, de conteúdos e coisas que a gente nem sabia que existia e começar a se relacionar e de repente se aprofundar naquilo por 2 dias, sabe? Imagino que tanto a rede de contatos que vocês criam com isso, quanto uma biblioteca de assuntos diferentes que vocês facilitam, né? Vai só evoluindo. Nossa, totalmente. E além disso, o que ele falou sobre a gente se jogar e tem uma responsabilidade enorme quando todo mundo está olhando para o telão e a gente está trazendo esse conteúdo pela nossa visão, né, do que importa ali. E os clientes confiam nisso também, para mim, é uma conquista, assim, sabe? Os caras olharem e verem, nossa, incrível, isso potencializou a nossa ação, a visão das pessoas, tudo que a gente faz. Além disso, para mim é um privilégio a gente estar VIP vendo tudo o que está acontecendo, sabe? Dentro das reuniões, dentro dos eventos dos nossos clientes. Enfim, a gente vê tudo, né, que está acontecendo, tudo assim, tudo que está no lugar, não está acontecendo, mas aprende muito com isso. Enfim, acaba interagindo com aquelas pessoas e também de alguma maneira influencia, e aí a gente vê isso com olhos de responsabilidade, sabe? Como que a gente pode deixar esses ambientes mais leves, mais tranquilos, porque muitas vezes está todo mundo tenso, está todo mundo... E a gente, sempre dá certo, vai dar super certo, vai ser incrível, somos incríveis nesse time todo, né? Do cliente. Vamos lá, é ótimo. Ter a capacidade de transformar o ambiente também é uma das coisas que me preenche de alegria, assim, porque muitas vezes, como a Amanda falou, né, a gente entra em eventos corporativos ou até mesmo dentro de empresas, assim, que a energia é super densa, né, tá todo mundo muito nervoso, muito estressado, ou não tem, muitas vezes essas pessoas não se relacionam com arte, com criação, com inspiração, né, no dia a dia. É só tabela, computador, reunião, e quando a gente chega ali e cria um painel, né, que faz sentido para eles, porque tem um conteúdo, obviamente, mas tem também magia, sabe? Tem também criatividade, imaginação. As pessoas mudam, assim, muda demais o modo de estar ali, sorriem, as pessoas ficam diferentes. Isso transforma. Eu lembro de um dia específico que a gente foi fazer um evento muito longo no Nordeste, em Fortaleza, e depois, tipo, era umas 8 horas da noite, mais ou menos, uma mulher veio pra mim e falou assim, nossa, essas peças que vocês fizeram são como se fosse uma janela de luz nesse ambiente fechado com ar-condicionado. Falei, cara, é uma janela de luz, tá todo mundo cansado, e aí dá uma oxigenada, abre espaço para outras pessoas, outras coisas poderem vir, sabe? Outra coisa que eu acho muito legal é a gente ir para ambientes
que tem centenas de escritórios no mundo inteiro. E alguns desses materiais também vão ser levados para o mundo inteiro. Isso, eu falo, gente, isso é muito incrível, muito maravilhoso, sabe? Quis o mercado ou a vida que a gente fosse chamado por clientes que são enormes, assim, que, uau, que legal que o mundo também está aberto para novas linguagens que fazem mais sentido, que são mais orgânicas, mais humanas. Bom, e para finalizar, eu queria que vocês trouxessem algumas palavras aí que vem na cabeça de vocês, já que a gente falou um pouco da história da Design de Conversas, o que vem aí para vocês, para falar com o pessoal. Bom, eu fico muito feliz com essa repercussão da Semana do Pensamento Visual e com tanta gente interessada nisso, porque para mim o pensamento visual é uma forma de expressão das pessoas e uma forma que, sei lá, que elas podem usar para exteriorizar o que elas têm dentro delas, para elas se fazerem ser ouvidas, assim, né? E se os outros, não sei, as redes, o mercado, o espaço de trabalho delas também conseguem criar uma cultura nesse sentido, né, do pensamento visual, isso para mim é trazer o humano para isso, para, sei lá, para uma cultura maior, na verdade, né, do Brasil, assim. Eu acho que cada um traz coisas extremamente importantes, cada pessoa, cada time, e isso precisa ser visto, ouvido, e se a gente conseguir reforçar isso no mundo, nossa, muito, muito legal. A gente cria um mundo mais humano, muito mais genuíno, muito mais interessante, diverso, sei lá, feliz, né? Total. Também. Fico também muito feliz aí pelo interesse de todas por essa semana, pelos vídeos aí que a gente produziu. Eu sinto também que essa ponte que está sendo criada, né, com o interesse de vocês e com as pessoas cada vez mais se voltando para esse olhar do visual, do artístico, né, começa a caminhar a gente também para o belo, para o estético, para a inspiração e chegar nesse lugar. A gente não consegue chegar nesse lugar se a gente não passar pela nossa inspiração, o que te inspira, na verdade, o que te faz brilhar os olhos, o que te motiva. Eu acho que isso é muito importante, é muito fundamental para o pensamento visual, para você que se interessa por esse conteúdo. Olha menos para métodos, assim. Claro, os métodos ajudam você a iniciar, a começar uma prática, mas olhe muito mais para as suas inspirações, para os seus sonhos, para as suas imagens internas. Eu acho que é isso que vai te trazer dicas por onde começar e como trazer isso para o mundo, né? E como reverberar isso através de você, que é o que a gente tem feito aqui já há 8 anos e espero que a gente continue fazendo também por muito mais. Maravilha. Obrigada, gente, de novo, pelo tempo de vocês aí participando. E obrigada a vocês que estão assistindo. Esse é o último dia da Semana do Pensamento Visual. Tem mais uma palestra hoje à tarde, então não perca, você que acompanhou a gente, assistiu as outras. Se você não assistiu ainda, assista. São conteúdos muito bacanas, produzidos por pessoas da nossa rede. E é isso, muito obrigada por estar participando com a gente.